Olá, povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala aí. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a pastora Lu Andrade. Sempre é bom estar na casa do Senhor. Não perca esse hábito feliz que Deus te deu para vocês congregar na casa dele. Que isso aí agrada ao Senhor Jesus. E a família da fé se une cada vez mais. Amém? Nós vamos dar continuidade aos nossos salmos. Toda semana oramos, acompanhamos e aprendemos com o rei Davi como é que se louva, como é que se adora, porque o rei Davi era um homem muito espiritual. E ele fala hoje do Salmo 146. Abra o Salmo aí, 146, diz assim, ó, o título diz assim, ó, a firmeza, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. A fraqueza do homem. O homem é falho, então você não pode confiar totalmente no homem, porque ele se engana, ele pode você ficar frustrado, mas com Deus você não fica frustrado, porque Deus, ele resolve as tuas coisas, ele resolve a tua felicidade e ainda te dá a vida eterna, amém? Aqui no Salmo 146, ele fala sobre isso, né? Da fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. O que nós temos que fazer? Colocar a nossa fé sempre na palavra de Deus, nunca na palavra do homem, porque o homem sempre é fraco e pode falhar com você. Então diz aqui, ó, louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei e invocarei ao meu Deus enquanto eu viver. Tá vendo? Davi está falando aqui, ó, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Tá vendo? Esse é o segredo do Davi, da pessoa que ama a Deus, é você louvar, quanto mais você se envolve com Deus, mais você fica uma pessoa maleável, uma pessoa espiritual, entendeu? Por quê? Porque Deus, ele é amor, ele ensina o caminho certo, não tem erro, ele conhece o futuro, né? A vida cristã deve ser sempre perseverante, não uma coisa inconstante, mas constante. Sabe, uma coisa inconstante é quando você um dia quer, um dia não quer. Não, nós temos que ser constante na fé. É isso que Deus quer, que Davi está falando aqui. Ele é um homem que para sempre ele louva a Deus. E a gente ainda vai continuar na eternidade. Amém? Então o cristão deve ser constante na fé, constante na oração, na igreja, para ele se congregar, para ele se alicerçar em Cristo Jesus. E cada ano que passa fica mais difícil você ficar perto de Deus, porque o mundo oferece muitas coisas e as pessoas vão atrás do homem, não da palavra de Deus. Mas aqui Davi está dizendo que por toda a vida dele ele louvará o Senhor. Tem até um hino assim, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Então ele está dizendo aqui, ó, por toda a minha vida, no versículo 2. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem em filhos de homem, em que não há salvação. Tá vendo? Não adianta você confiar no homem. A Bíblia diz, maldito o homem, confia no homem. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa constante na fé. Porque você não pode um dia estar bem, um dia não estar bem, um dia não estar bem. Não, você tem que estar bem em nome de Jesus. Amém? Você está bem agora? Faça a sua oração, vá trabalhar em paz. Porque Deus cuida de você. Você crê assim? Não confie em príncipe, nem em filhos de homens, que não há salvação. A salvação só em Cristo, você sabe, né? E o 4 diz assim, sai-lhe o espírito e eles tornam-se em sua terra. O que é isso? Sai-lhe o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Dia da morte da pessoa. Quando a pessoa morre, ele volta, o homem morre, o homem é imortal, o homem morre, imortal. Deus é imortal.
mas o homem é mortal. Então ele está dizendo, confia em Deus, porque o homem, ele está vivo hoje, amanhã ele não está mais. Não é verdade? Então, o que ele está falando? Que a gente fique mais firme no Senhor, porque o Senhor é o dono de toda a eternidade também. Aleluia. Então ele diz aqui, ó, sai-lhe o espírito. Você sabe que a pessoa, nós temos cabeça, tronco e membro, temos espírito, alma e corpo, né? Quando o espírito sai do corpo, a gente morre, né? A pessoa fica ali no caixão, está morta. O espírito saiu. E a Bíblia diz que a pessoa fica, naqueles mesmo período ali que ela morre, a Bíblia diz que a pessoa fica inconsciente. Ele não sabe mais, a consciência dele não funciona mais quando ele parte desse mundo. Então a Bíblia diz isso aqui, sai-lhe o espírito e eles tornam-se em sua terra, quer dizer, ao pó retornarás. Amém? Então, quando a pessoa morre, quando o ser humano morre, volta ao estado antes, que ele era antes, naquele mesmo dia, acaba seus planos na terra, acaba tudo, né? Acaba seus planos. Lá em Eclesiastes, se você quiser ler mais, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, você pode anotar aí, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, fala sobre isso, que quando a pessoa morre, ela fica inconsciente, ela perde toda a consciência. Ela só vai receber isso de volta na ressurreição de Cristo. Quando Jesus voltar, né, Jesus vai ressuscitar aquele corpo, né? Vai ressuscitar, vai vivificar aquele corpo, aí ele vai ter novamente a consciência. Amém? Está escrito na Bíblia isso. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, fala sobre a inconsciência da pessoa, que a pessoa fica inconsciente, tá bom? Mas quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar. Jesus vai tirar ela do sepulcro e vai ressuscitar, e ela vai ser igual a ele, né? Nós vamos ser iguais. Mesmo que você morra com esse corpo aqui, cheio de doença, de tudo, mas quando Jesus ressuscitar você dos mortos, você já ressuscita com o seu corpo vigorado, com a sua consciência. Não é bacana? Isso é o Deus que pode tudo fazer. Aleluia! Então Deus abençoe sua terça-feira. Confia no Senhor. E Ele diz, sai-lhe o Espírito e eles tornam-se em terra. Então, a nossa confiança tem que estar onde? Em Deus. Naquele mesmo dia, perece os seus pensamentos, tá vendo? Ele já não lembra mais de nada, acabou o mundo para ele. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor Deus. Tá vendo? Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. É o que você tem que fazer, confiar em Deus. E o resto o Senhor fará na tua vida. Amém? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu gosto de falar isso porque a palavra que Deus me deu no meu coração revelou. E se você crê nela, fala assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Esse é o slogan da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Todos os membros da igreja confessam essa palavra. Por quê? Porque é bíblica, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, você lê isso aí. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você toma posse, aí você fala assim, tá bom? Que Deus vai te abençoar. Nós paramos aqui, pega a sua Bíblia, sai-lhe o Espírito e eles tornam em sua terra, né? Quando a pessoa morre. Naquele mesmo dia perece seus pensamentos. Quer dizer, todo o plano da pessoa acaba. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor. Por que ele fala aqui, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó? Por que Jacó? Jacó aqui representa o povo de Deus, o povo de Israel. Como Davi era da linhagem, né? Então ele fala o povo de Deus, o Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, é o Deus que criou todas as coisas.
Então, quando ele fala que Deus de Jacó, ele quer dizer o povo de Deus, o povo de Israel. Então, você é povo de Deus. Então, ele diz aqui, ó, o seu bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Tá vendo? Que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há nele, e que guarda a verdade para sempre. Aleluia! Deus é o Deus da verdade. Nós lemos na nossa igreja a doutrina, todos os domingos a gente lê a doutrina da graça, que é as epístolas de Paulo. São a doutrina do Senhor Jesus para a igreja. E você deve ser essa pessoa, querer conhecer mais a palavra de Deus, ser mais feliz. Quando você começa a ler a doutrina, você se torna um crente feliz. É verdade, Lu, é verdade, você se torna um crente feliz. E porque a doutrina, ela faz você ficar feliz. Faz você ficar feliz. Às vezes você está deprimido, tudo, mas a doutrina te alimenta, ela te levanta. Amém? Por isso que é importante você conhecer a doutrina da graça e da verdade. Que muitos não pregam e falam, mas não pregam a verdade. A verdade está aqui, ó, na doutrina do Senhor. Amém? Então, fique firme, procura conhecer a graça e a verdade, procura ir lá na igreja, conversar, aprender a doutrina da graça, tá bom? Que Deus abençoe você nessa quarta-feira em nome do Senhor.